Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cultivando a Felicidade. Hoje o nosso cenário está um pouco diferente. Hoje nós viemos até a doutora Maria para falar sobre o Janeiro Branco. Então, sem rodeios, estou aqui com meu amigo Fábio Miquil. Olá, gente, um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. E hoje a gente fez questão de vir até a profissional, uma psicóloga que vai ajudar bastante a gente. Essa é a doutora Maria. Muito obrigada por receber a gente. Obrigada, gostei muito do convite. Só vou corrigir que eu não sou doutora. Então, psicóloga Maria mesmo. Maria, vamos começar já falando da importância do Janeiro Branco. Você poderia explicar para a gente o que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco, ele é uma campanha nos moldes do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Teve início em 2014 com um psicólogo, né? Por que janeiro e por que branco? O janeiro foi escolhido por ser o primeiro mês do ano. Então, no final do ano, normalmente novembro, dezembro, as pessoas em geral começam a pensar na perspectiva do próximo ano, a fazer uma reflexão sobre o ano que passou e começar a planejar o próximo ano. E o branco é porque seria um ano como uma página em branco. Nessa linha, né, dessa folha em branco que você está falando, né, Maria? É onde a gente coloca todas as nossas expectativas, tudo aquilo que a gente quer desenvolver, o que a gente quer alcançar. E só que para que tudo isso seja alcançado, a gente tem que estar bem, emocionalmente bem, mentalmente bem. E o que significa estar bem quando a gente fala de saúde mental, Maria? A saúde mental, ela engloba várias coisas, né? Quando a gente fala em saúde mental atualmente, o pessoal já pensa em psiquiatra, em psicólogo, em organizações como o CAP, por exemplo, né? E não é bem assim, né? A saúde mental engloba várias coisas. Então, para ter uma saúde mental equilibrada, né? Que a gente fala o saudável, ele é muito relacionado ao equilíbrio. Eu tenho que trabalhar a parte da espiritualidade, eu tenho que fazer uma prática de atividade física, eu tenho que ter relacionamentos saudáveis, uma rede de apoio, que isso é muito legal nas atividades em grupo, né. Eu tenho que ter o autoconhecimento que vocês falaram aqui, todo o trabalho de saúde mental, ele é muito voltado para o autoconhecimento, e de prestar atenção no nosso dia a dia, né. As crises normalmente, hoje, o que tem mais de queixos em saúde mental é a ansiedade, né, essa projeção para o futuro e de metas, de idealizações, que na maioria das vezes são inatingíveis, são ilusões, né. Então a gente tem que voltar para ter uma saúde mental equilibrada, é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então existe um equilíbrio, né? Não adianta eu preciso ter um planejamento, então, eu quero trocar de carreira, então eu vou correr, trabalhar, se eu não tenho autoconhecimento, se não tenho uma atividade física, se eu não faço uma boa alimentação, então tudo tem um equilíbrio. E você falou da ansiedade. A gente está numa era de muita ansiedade. Sim. Então, como é que eu identifico nesse processo, assim, uma ansiedade que não é legal, porque a ansiedade a gente tem que ter, é normal a gente tem que ter, mas não pode transbordar, né. E como eu consigo fazer essa análise? Por exemplo, se você está com uma ansiedade é porque você tem uma prova, né, para fazer, ou uma entrevista, algo de trabalho, é normal você ter ansiedade com relação a isso, né, porque é alguma coisa que está ali. Agora, se todo dia eu acordo com um pensamento sobre o futuro muito repetitivo, preocupado com alguma coisa, e aí já começa a dar tremedeira, você começa a observar o suor frio, né? Você começa a ter sintomas físicos, né? Essa ansiedade furiosa. E quando a pessoa chega, até ela chegar nesse ponto, ela já passou por outras fases no processo de ansiedade. Explica um pouquinho para a gente, Maria, para que a gente possa começar a identificar na gente
aquilo que pode já estar dando um sinalzinho de que alguma coisa já não está bem, né? Passa para a gente alguns sintomas que a gente pode ir observando. De repente, eu já não estou tão bem agora, eu já posso procurar ajuda e não deixar o negócio ir para frente. Então, dá uma luz para a gente. A gente tem que sempre observar, né, o como nós estamos sentindo. Então, se tem algo, eu sempre falo, a gente começa a prestar atenção em alguma coisa quando ela incomoda. E às vezes, quando a gente presta atenção nesse incômodo, já está bem tarde. Exatamente. Isso aí é muito avançado. Esse termo autoconhecimento eu gosto muito. Se a gente exercita o autoconhecimento um pouquinho por dia, isso ajuda muito para que a gente não chegue nesse ponto que já passou do limite, né? Então, ter uma prática de respiração consciente ou alguma meditação, né? Isso vai ajudar bastante. E se observar o seu dia a dia, então assim, tem uma hora do dia que eu começo a ficar mais nervosa, que eu percebo que eu tô com a respiração mais ofegante, que o pensamento descontrolado. Eu vou parar nesse momento, né. Por que eu tô desse jeito? Que eu tô pensando? O que tá acontecendo na minha vida que tá disparando tudo isso, né. Identificou, o que eu consigo fazer para me ajudar, né. Vou precisar buscar ajuda, eu consigo resolver, né, de acordo sem precisar de um profissional específico, eu consigo fazer uma atividade física, né, alguma prática, qualquer coisa que ajude, né. Então, tô entendendo, mas é assim, no meu cotidiano, tem coisas que vão demandar de mim um desgaste mental, emocional, por exemplo, meu filho se acidentou na escola. Opa, isso não é uma situação Não. rotineira. É claro que Você ter uma crise de ansiedade nesse momento, também se não apresentando normal. Agora, eu tenho uma cobrança no meu trabalho, de um trabalho que não é nada excepcional, mas aquilo já está me deixando, me fazendo perder o sono, me deixando mais irritadiço. Opa, espera aí, não é nada excepcional, é a minha rotina e isso já está começando a me tirar do eixo. É um sinal de que alguma coisa não está bem, não é normal isso. De repente eu estou com férias acumuladas, eu estou com outros problemas pessoais, isso está se acumulando, juntando. Então é isso que você está falando, né? Esse autoconhecimento é nessa observação do que está acontecendo na minha rotina, na minha vida, no meu dia a dia, e como eu estou lidando com isso, como eu estou sentindo em relação a isso. E como você falou, a saúde mental, a gente acha que é só da mente, né? Ah, eu estou com confusão, eu estou com esquecimento. Não, não é isso, não é? Esse grau de ansiedade, por exemplo, está dando uma reação no meu corpo físico, uma alergia, que eu nunca tive alergia, e não mudei minha rotina, minha alimentação. Opa, o que que é que está acontecendo comigo? ultimamente a gente tem muitas queixas, por exemplo, de coisas que não eram tão comuns e que estão ficando. Sintomas como queda de cabelo, Olha, né. eu Então coisas assim, às vezes a pessoa chega até a ter como se fosse um início de convulsão, de tanto espasmo que ela tem, por conta de ser uma crise de ansiedade. Então, assim, a gente sabe que essa era tá chegando com ansiedade. E tem algum motivo, tipo assim, por que que agora tá vindo tão em alta a ansiedade? Eu acho que o nosso sistema, né, o mundo capitalista, né, a gente tem que ser muito produtivo, tem que ser perfeito, então tem que ter uma aparência de acordo com o que exigem, você tem que ter o melhor emprego, você tem que ter uma parte financeira estável, você tem que comprar coisas, né. Isso não deixa ninguém ficar bem, né. Então se você vai para esse mundo, que é o que é trabalhar em redes sociais, é o que chega para a população, né, se você vai para isso não tem como você ficar saudável, né, então acho que em grande parte vem disso. Então, o meu planejamento de vida tá ótimo. Meu planejamento de vida é comprar um motorhome e viver do meu artesanato na praia. Só que ainda preciso aprender a fazer artesanato. E é o planejamento de vida de muita. Ultimamente, até por isso, para fugir desse mercado de trabalho exaustivo, né, que é o que mais ultimamente, o que mais adoece as pessoas, as crianças vêm de estar na escola em tempo integral,
né, que estão na escola em tempo integral, porque os pais têm que trabalhar por um período mais longo, né, no mínimo aí 40 horas semanais. E também começa na infância esse negócio de cobrança, né? Sim, Então já vem aprender. tem a cobrança na escola e depois a cobrança do mercado de trabalho também. A criança hoje, ela é formada para passar no vestibular. Ela não é formada para se preparar para o mundo, para se educar, para se formar enquanto ser humano. Sim. Ela é treinada. Não existir. Exato. É. Ela é adestrada, treinada para passar em vestibular. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, né? E isso, claro, se reflete no ser humano de amanhã. É esse o ser humano que vai estar se formando, um ser adulto, né? No mercado de trabalho. Então, tudo isso impacta mesmo, né? Na saúde mental, dessa criança e dos próprios pais, né? Dessa realidade. Maria, e quando a gente não tem muita alternativa no presente momento, do tipo mudar de carreira, mudar de emprego, ter um projeto que nem o da Fernanda, né? E eu tenho que lidar com tudo isso, com essa pressão constante por produtividade, por desempenho. Como que eu consigo, no meu dia a dia, aliviar um pouco dessa tensão e manter minimamente uma saúde mental? Dentro do que eu tenho, né, olhar dentro da minha realidade, que pequenas mudanças eu consigo fazer, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor, né. Então, por exemplo, fazer uma caminhada. Se eu peço para um paciente fazer 30 minutos de caminhada, eu sei que ele não vai dar conta. Então eu falo: "Começa com 10 minutos, né, sai e dá uma volta no quarteirão". Não consegue todos os dias da semana? Começa com um dia na semana. Né. Por exemplo, no trabalho, tá com uma parte excessiva de trabalho, tá com cobrança da chefia, primeira coisa, prestar atenção se você não está numa posição de assédio. Dependendo do seu contrato de trabalho, você tem leis que te defendem. Porque o assédio moral é uma coisa que é difícil de identificar, principalmente para quem está sofrendo. Normalmente o trabalhador ele se sente culpado, ele acha que é ele que está errado, mas é um processo que adoece bastante. Então, primeira coisa, ver se não tem nada fora da lei ou competente, porque daí você vai procurar ajuda aí no legislativo para conseguir, vai lutar pelos seus direitos. É, não tem nada dessa parte errada, que limite que eu posso colocar, né? Eu não estou dando conta, eu fui colocada numa função, por exemplo, um funcionário pediu demissão ou foi realocado para outro lugar. Me colocaram para cobrir o serviço dele, falaram que era temporário até contratar outro. Já tem 2 anos que eu estou ali. E é muito bom isso, né? É. Então isso, né, enquanto você não conseguir se depender, né, de chegar e colocar enquanto funcionário, falar assim: "Olha, eu não estou dando conta". E não é aquele lado da pessoa de falar que não tá dando conta com medo de perder emprego. O que tem que pensar primeiramente é a saúde mental, Sim. porque uma hora Vai entrar em colapso. vai rolar daí. É. E quando você está num processo aí de excesso de trabalho, dependendo da cultura da empresa, você começa a duvidar de você mesmo também. Porque você vai muito pelo externo, pelo que as pessoas estão falando de você, né. E nas empresas tem muitas pessoas que não são saudáveis. Então por isso que eu falo, esse processo de olhar para dentro é essencial, de você saber quem você é, enquanto pessoa, enquanto profissional, porque isso vai te dar segurança para você colocar esses limites. A primeira coisa é essa mesmo, você olhar pra dentro. Tá bem. Você é sempre direito. E sempre se coloca assim, né, as pessoas quando ela começa a se olhar pra dentro, ela começa a se enxergar, né. Aí ela se enxerga, ela falou: "Olha, eu tô assim, mas fulano, ele é assim". E o legal disso, de você olhar pra dentro, você começa a ver o quanto capaz você é. E para com esse negócio de julgamento, porque quando você faz o julgamento ou a comparação: "Ah, vou me comparar a Maria. Ah, a Maria é assim, é perfeita, que não sei o quê. Ah, mas eu não". E você vai comparar o seu negativo nisso, né. Então isso é importante de você fazer a sua autoanálise, né, para parar de jogar contra você mesmo, né. E cada ser humano é único, né. A gente vive numa era aí em que existe muita comparação, né. Existem muitos modelos ideais, e que a gente sabe que não são reais, ou são adoecidos. E é muito difícil quando você coloca um ideal de vida de algo que é uma ilusão.
Então, olha assim, você cria um ideal de vida, que é uma ilusão, que não é atingível, você nunca vai chegar naquilo, então você cria um ciclo de ansiedade, Sim. porque você não vai chegar naquilo. E aí você está levando a sua vida para um desejo que na verdade não é o seu. Porque quando você se pergunta do seu desejo, do que você quer, você não sabe responder. Isso é muito comum, né. E você está falando, né, cada ser humano é único e essa questão de comparação traz uma angústia muito grande, porque você não está conseguindo dar conta de chegar nesse padrão que é estabelecido. Só que a gente tem que entender que nessa individualidade de ser único, o que importa é o quanto eu progrido dentro da minha realidade, do ponto que eu tô, o quanto que eu consigo ir melhorando da dos meus aspectos, né, de estabilidade, de lucidez, de alegria de viver, né, de produtividade. O parâmetro sou eu mesmo, né, e não um modelo, ou um padrão ou alguém. E isso que traz, eu acredito, boa parte da saúde mental. Saber que eu não sou perfeito, saber que eu tenho pontos a serem trabalhados, mas que eu vou chegar lá, porque é isso que eu quero, né. E quando você sabe aonde você quer chegar também, né. E quando esse destino está vinculado a você, ao que você quer. Esse, né, de olhar para o lado negativo, de gravar as experiências negativas, né, da parte cognitiva tem uma explicação, né. Porque o nosso aprendizado, a nossa evolução, ela é com base nos erros, para que você se proteja. Então, da parte neurológica, né, isso vai acontecer de forma natural. O negativo vai ficar gravado. Para gravar as experiências boas, a gente tem que fazer um esforço. Tem esforço maior. Você está começando o ano em branco, né, então por que que não escrever ele de forma positiva, né. E aí vem minha pergunta para você, como eu começo a escrever? A gente tem que ir lá para nossa essência, né. E eu sempre falo para os pacientes, para a gente encontrar a nossa essência, aquilo que a gente realmente é, e o que nos faz feliz, normalmente a gente tem que começar lá na infância. Se você tá meio perdido, não sabe de onde começar, vai para a infância, pensa nos momentos bons que você teve. O que que você estava fazendo? Com quem que você estava? Aquilo ali vai te dar um início, assim, né. Então, por exemplo, as minhas memórias de infância estão sempre ligadas à cozinha, né, sempre eu cozinhando ou com a minha mãe, ou com a minha avó, ou com a minha tia. Ai, a minha também. Então, assim, eu sei que pra mim, cozinhar é uma coisa muito boa. Então, se eu tô mais depressiva, se eu tô num momento muito legal, aconteceu alguma coisa que eu automaticamente eu vou pra cozinha. Aí vem de observar essas coisas da infância vai ajudar muito, né, porque a criança ela é mais livre, ela ainda não tem tantas travas, né, essas travas a gente vai adquirindo de acordo com a convivência, de acordo com o mundo, com onde a gente se machuca. Né, então essas coisas mais, né, e normalmente, né, o que eu falo, quando a gente pensa em ter coisas, em comprar coisas, a gente sabe que isso não traz felicidade. Porque as lembranças da infância não é de algum presente que sua mãe te deu, elas vêm de momentos, né, de vivências, de trocas de carinho, né. Então é isso que fica. É aquela felicidade duradoura, Isso. né, aquela que vai registrar na sua alma, né. Aquele seu primeiro carro foi feliz naquele momento, aí ele saiu de linha, Uhum. ele veio Ah, lá véia, então a felicidade deixa de existir aí. Então tem que ser aquela coisa que registra em você, que fica na sua. que vai ficar. E normalmente são momentos, né. E uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que você falou assim: "Volta para sua infância", né. Então, e ver as coisas positivas que tiveram na sua infância. Esse é a chave para mim, sabe. Porque, assim, quando você volta para sua infância, tem gente que fala assim: "Ai, mas eu apanhava tal dia", porque eu sou da geração que tomamos tabefinho, né. "Apanhava tal dia", então volta no negativo. Então isso é uma coisa que tem que prestar atenção e você vai voltar, volta no positivo. É. Era as memórias as felizes. Eu, assim, eu tomei bronca, fiquei de castigo, meus castigos eram de 3 meses. Aí acabava os 3 meses, renovava. Isso que eu acho engraçado, sabe. Hoje eu vejo a minha infância, mesmo quando eu tomava uns tigre-papo da minha mãe, ficava de castigo, mas eu vejo de uma forma legal, eu vejo de uma forma positiva, uma forma de carinho, entendeu.
E eu até brinco, né, eu tenho um primo que a gente era igual, então assim, a gente aprontava igual. E a gente briga, a gente não lá parecia medicação, de dia apanhava de manhã, tarde e de noite. E a gente brinca com isso, porque assim, não foi uma coisa negativa na nossa vida, a gente vê como uma educação, que foi positivo. E eu acho que isso as pessoas têm que começar a ver também. Eu acho que faz parte desse cultivar da saúde mental, isso você está falando de um ressignificar das nossas experiências, né. Então parece que aquilo foi traumático ou poderia ser uma experiência traumática, dolorosa, mas se a gente olha numa retrospectiva e vê o quanto aquilo me trouxe até aqui com uma maturidade, e a gente consegue não ter um ressentimento, né, algo pesado, né, nessa lembrança. E de conseguir interpretar, né, o porquê que os pais naquela época eram agressivos, que sociedade que a gente tinha, né. Hoje a gente tem muito mais conhecimento e a gente sabe que agressão física, nem agressão verbal ajuda na educação de uma criança. Mas dentro do que sua família tinha, do núcleo que você estava, né, você conseguiu lidar com isso e os seus pais também. É porque a violência ela traumatiza tanto os pais quanto a criança. Sim. Né. Então, assim, essa parte de agressão, tanto verbal quanto física, é uma coisa que a gente tem que ir deixando de lado, né. Até porque agora tem leis mais rígidas com relação a isso também. Então, o que que é essencial também para a saúde mental? Rede de apoio. O ser humano é um ser sociável, ele não vive sozinho, né. Tem as pessoas mais tímidas, que não têm tanta necessidade de viver no social, tem aquelas pessoas que têm uma necessidade extrema, né, de vida social, mas assim, no mínimo um equilíbrio a gente tem que ter, né. Ninguém vive sozinho. Então, por exemplo, você mora sozinha, você não pode sair. Mas se acontece alguma coisa na sua casa, vai ter que chamar um encanador, vai ter que chamar um eletricista. Então, assim, sozinho não dá conta, não dá, né. A gente tem que ter um equilíbrio e ter essa rede de apoio para quando a gente pode pedir ajuda e uma ajuda efetiva. E a rede de apoio, eu acho excelente, né, porque assim, ela te traz esse alívio que você precisa. Porque assim, você vai conversar com uma pessoa que às vezes você não conhece, né. Você trabalhando no CVV, tá, essa rede de apoio ainda existe, essa rede de apoio. Então às vezes as pessoas não têm quem, um amigo ou alguém para conversar, e ela pode procurar essas redes de apoio, que nem o CBV, até a internet hoje, né, você conhece pessoas. O TBV tem até atendimento por chat, então hoje em dia também, né, pra ligação é o 88, né, mas tem o site deles também. E se não trazer de pouquinho o trabalho do CBV? Que nem eu falo, é bem de que a gente não conhece. O trabalho do CVV, é uma instituição que ela dá é o Centro de Valorização à Vida, né. O que que você vai encontrar lá? Uma escuta técnica e efetiva, né. Então é um trabalho de acolhimento. Qualquer profissional do CVV, ele está apto para fazer uma escuta sem julgamento, sem preconceito, né, sem te dar ordem, né. Ainda não é um conselho que você vai pegar lá, né, é uma escuta segura, porque às vezes você vai conversar com alguém, né, então você vai conversar com uma vizinha. "Ah, mas eu já te falei que não é assim que você vai lidar com seu filho". E não sabe tudo o que você está passando, não tem o conhecimento, então às vezes não é isso que você precisa ouvir. É. Ah, é bem legal, né. Às vezes, assim, você não tá ainda preparado para procurar um apoio profissional, como um psicólogo, né, você pode procurar esse tipo de apoio, Sim. que ainda tem, e é bem importante isso, E tá disponível e acessível para toda a população. e é de graça, Sim, você vai ver é de graça. tanto no celular quanto no telefone fixo, pode fazer ligação, não é cobrada. É bem legal essa rede de apoio. E é 24 horas, final de semana todo, funciona. É um acolhimento que funciona como se fosse um trabalho de emergência. Não, e pra você ver, é um acolhimento que funciona há anos. Eu era pequena quando minha mãe trabalhava no CVV. A pessoa que precisa desse apoio, porque a gente tá na era digital, queira ou não, a gente vai na era digital. Então as pessoas, elas não querem conversar, às vezes não querem, convívio com outra pessoa, então elas entram nesse processo: "Ah, vou entrar na rede social, vou entrar num chat". Eu não sei se existe ainda esses bate-papo, mas a pessoa às vezes entra e para conversar com alguém diferente, sabe, desabafar, ela me conhece.
ele não vai julgar, ele não sabe como eu sou. No CVV você tá em um lugar seguro, né, você sabe que é uma escuta segura. Então, essa é a diferença. Eu não tenho condição de procurar um psicólogo agora. Então eu vou entrar na rede de internet e vou conversar com qualquer um. E vem aqueles conselhos loucos, que é uma pessoa que não tá equilibrada emocionalmente, ela pode fazer N coisas ruins pra ela. E isso cabe pra gente também. Às vezes a gente tem uma boa intenção de querer ajudar, mas não sabe lidar e acaba falando algo que de repente vai comprometer todo, né, uma saúde da pessoa mesmo, né. É o que centra, João, não se hipercracia, É, né. é verdade. Cada ser humano é único e funciona de um jeito. E para isso você tem que ter um profissional capacitado, né. Dentro da sociedade, eu acho interessante que as pessoas usem os grupos de apoio. Ainda as atividades que tem praça, né, atividade afim ao colégio a gente tem muito Liancum, tem municípios que tem o Caixi, né, que tem essas zumba, às vezes na praça, tem assim, essas atividades, além de você estar trabalhando a sua saúde física, você está saindo para conversar com outras pessoas. E aí, às vezes, você não quer ir, mas você conheceu uma pessoa lá que você se identificou. E aí você vai no pra essa semana porque você quer conversar com ela, né, então isso é muito importante também. Essas atividades que durante a pandemia a gente não teve, né, e que fizeram muita falta. E que agora a gente está voltando com E na pandemia as pessoas ficaram introspectiva, Sim. né, deixaram elas mais introspectiva. Isso também gerou ansiedade, desgaste emocional, tudo isso. Né, a saúde mental das pessoas em geral é uma antes da pandemia e outra depois, e a gente tem que prestar muita atenção nisso, né, porque a demanda é totalmente diferente. Então o modo como você vai lidar com isso é diferente. Quando a gente começou a voltar da pandemia, né, não podia fazer atividade em grupo, né, então o como que eu vou lidar com isso? Com a falta que o grupo faz, né, como que a gente teve que adaptar? Quem estava ali na linha de frente na correria foi tudo atropelado. Mas agora não mais, a gente tem tempo, né, então até eu acho que, assim, tem que ter essa pesquisa na saúde mental, de como que a gente vai lidar daqui para frente, porque a gente tem muita pesquisa, tem muito conteúdo de antes da pandemia. É, Depois, ainda não tem. não, isso é verdade. A saúde mental, ela é extremamente importante pra gente agora, Sim. né. Passando essa pandemia, a gente ficou meio abaladinho e vê, assim, que não é frescura. Não. E os moldes de atendimento, né, eu trabalho atualmente no SUS. Então, por exemplo, as orientações que a gente tem do CRP, eu acho que tem assim de 2019, de 2017, sobre os parâmetros que você deve atender. Era uma outra época. Era. Hoje é diferente, a gente vai ter que produzir esse conteúdo, esse material para dar norte. Não adianta a gente ficar batendo cabeça e reproduzindo o que está lá, porque não serve mais. A gente tem que ter essa elaboração. Exato. Maria, a gente está chegando no final, né, e aí eu queria, assim, ver com você, por exemplo, eu quero procurar um atendimento, só que eu tenho vergonha ainda, né. Como é que eu posso fazer isso na minha vida? Tem que ver a vergonha do quê, né? Às vezes você tem que olhar para dentro ali e pensar: "Por que que eu estou com vergonha?", né. Dentro do SUS, né, a unidade de acolhimento, a porta de entrada do SUS são as UBS, né. Então, primeiro momento, não tô me sentindo bem, eu vejo que minha saúde mental não tá legal, tem alguma coisa, procura uma UBS que ela vai ser a porta de entrada. No convênio, normalmente, assim, você tem que passar por um clínico para pegar o encaminhamento para o psicólogo ou para psiquiatra, de acordo com a demanda ali que você tem, né. Dentro do SUS, primeiro lugar é a unidade básica de saúde. Então, você vê, né, tá aí, dá pra usar. Disponível, qualquer um pode usar. Gente, a gente teve uma conversa hoje sobre o gênero branco, saúde mental. Começa hoje sua página em branco para você começar a escrever todo o seu ano extraordinário. Nesse livrinho que você começa hoje, não entra nada negativo, só positivo. Se entrar negativo, é para sair. Dá para você anotar e lembrar de tirar. Só se
melhorei nisso que não era bom. Escreve a lápis para poder apagar. Sim. Maria, muito obrigada por você ter aceitado conversar com a gente hoje. Foi uma honra pra gente falar sobre Janeiro Branco. E esperamos até o próximo episódio. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.